bom dia. Manhã de quarta-feira, 6 de maio de 2026. Eu sou Jonatas Caetano e a partir de agora você acompanha a edição local e regional do Jornal Mais Prudente. Aquilo que é de destaque, que é de relevância em Prudente e também na nossa região nas últimas 24 horas, você fica sabendo primeiro aqui. O Jornal Mais Prudente desta quarta-feira está no ar. E vamos às informações do setor policial nesta manhã de quarta-feira. E depois de um final de semana agitado no setor policial na região de Presidente Prudente, mais uma notícia chama a atenção devido à barbaridade deste caso. Nós conversamos agora com o delegado responsável pela 3ª Delegacia de Homicídios de Presidente Prudente, Dr. Claudinei Alves. Doutor, é um caso de extrema barbaridade que chamou a atenção da polícia nesta terça-feira. Bom dia, doutor. Bom dia. Realmente é uma situação que não ocorre com frequência, né? Principalmente Presidente Prudente, isso nunca ocorreu, pelo menos que eu saiba, né? E realmente chamou a atenção, né? E infelizmente aconteceu. Doutor, só para a gente explicar um pouquinho, conta para a gente o que foi esse caso. Foi o encontro de um cadáver de um bebê? Então, resumidamente, a mãe da criança, né? Ela acabou, estava grávida, né? De 8 meses. E ela acabou ocorrendo o parto na cidade de Regente Feijó. Ela pediu pro namorado, que mora no Parque dos Pinheiros, que já acompanhava aquela situação toda, e que fosse buscar a criança, porque eles queriam, pelo menos a princípios, eles queriam fazer a doação da criança, né? Mas, não sei em que circunstâncias essa criança faleceu. Não sei se nasceu morta, enfim, isso aí vai ser apurado posteriormente. O que se sabe é que ele foi até a cidade, lá até Regente Feijó. A mãe colocou essa criança em um saco plástico, né, numa sacola e num saco plástico preto. Ele colocou essa criança numa mochila que ele trazia consigo e levou até o Parque dos Pinheiros, né, em Machado. Chegando lá na casa dele, ele fez um buraco, né, cavou uma cova rasa lá e enterrou essa criança. Essa criança já estava formada, tá? Estava pronta, já estava com 8 para 9 meses. Enfim, a moça, a senhora mãe, ela passou mal em decorrência do parto, as circunstâncias do parto. Ela foi socorrida para Regente e através, talvez, pelo sistema CROSS, acho que mais pelo sistema CROSS, pela gravidade ela foi removida para Prudente, para HR. No HR, o pessoal de lá, os assistentes sociais, né, fizeram um trabalho de verificação, de triagem e de entrevistas e descobriu que ela tinha uma história um tanto quanto não muito usual. Colheram as informações e repassaram, né, porque eles fizeram a função, né, da assistência, né. Nós fomos até lá e conversamos com ela pessoalmente, reservadamente. Ela confirmou que realmente havia ocorrido o parto e a criança não tinha nascido sem vida. Essa criança foi repassada pro namorado, que seria o pai, e ele a transportou para o Parque dos Pinheiros e teria sido enterrada no quintal da casa. Depois das informações, nós fizemos os levantamentos e fomos até a residência do rapaz, né? Quando nós chegamos na residência e já percebemos que ele estava no fundo do quintal, aí nós adentramos e ele estava ateando fogo na criança. Ele retirou a criança do local onde ele tinha enterrado, envolveu ela em uma coxa, colocou entre alguns materiais recicláveis, papel e alguns outros objetos, e ateou fogo. Foi o momento que a gente chegou, conseguiu ainda debelar aquele fogo que ainda era baixo e recuperar o remanescente da criança. Foi periciado, a criança foi recolhida e
passou por exame de microscópico, né? E é o que a gente aguarda agora o resultado do laudo. Ele foi preso em flagrante, né? E ela também, eles confirmaram essa situação e passaram por audiência de custódia. Doutor, a partir de agora, para a gente finalizar, o que tange o trabalho da terceira delegacia de homicídios neste caso? Então, agora a gente precisa esclarecer esses pontos, esses fios que ficaram soltos aí, né? Do que realmente essa criança faleceu, se para definir uma natureza delitiva antecedente à ocultação, né? Os parentes e alguns amigos para a gente chegar numa conclusão para saber exatamente o que aconteceu, se a criança nasceu com vida, nasceu sem vida. É uma situação que vai demandar um pouquinho de tempo, um pouquinho de paciência para poder chegar nessa conclusão final, né? Nós ouvimos o delegado responsável pela terceira delegacia de homicídios de Presidente Prudente, Dr. Claudinei Alves. Com informações do setor policial em Presidente Prudente, repórter Jonatas Caetano. E vamos trazer também as informações de Tupã e região com o repórter Alessandro Dias. Alessandro, bom dia. Bom dia, Jonatas Caetano, e bom dia a você que acompanha a programação do Mais Prudente, a partir de agora trazendo as informações de Tupã e região. Falando de Acri, onde um homem foi preso por descumprimento de medida protetiva. Este homem foi preso na madrugada de terça-feira durante o atendimento da ocorrência feita pela Polícia Militar a respeito de um caso de violência doméstica. Segundo as informações, no local, os policiais constataram que o autor havia descumprido essa medida protetiva ao invadir a residência da vítima após pular o muro lateral do imóvel, ocasião em que começou a fazer ofensas e diversas ameaças. Ainda segundo o boletim de ocorrência, momentos depois, ele retornou a essa residência e passou a trafegar com seu veículo em baixa velocidade e em frente à casa desta vítima, o que acabou motivando novamente a vinda da equipe policial até o local. O homem acabou sendo abordado nas proximidades dessa residência, sendo submetido à revista pessoal, porém nada de ilícito foi encontrado. As partes foram encaminhadas à CPJ de Tupã, onde a delegada plantonista ratificou a prisão em flagrante. O autor permaneceu preso e à disposição da Justiça. Falando também da região, onde em Marília, um neto invadiu a casa, a residência da sua avó, descumprindo também uma medida protetiva. Este fato aconteceu em Marília, no bairro César de Almeida. E segundo as informações, a polícia compareceu à rua Manuel Maldonado, após o chamado da vítima de 79 anos. O homem de 36 anos já tinha envolvimento em casos anteriores e, por isso, motivou a ordem de afastamento. A equipe policial encontrou esta mulher na garagem da residência e com as informações sobre o mandado judicial e a presença deste homem. Em seguida, os policiais iniciaram buscas até conseguir localizar este indivíduo. O homem, que estava agressivo, precisou ser contido pelos policiais. Devido a essa resistência, foi necessário o uso de força física. Entretanto, durante o deslocamento para a viatura, o homem tentou fugir, mesmo estando algemado. Nesta abordagem, o homem, ainda violento, desferiu chutes, aplicou uma mordida em um dos policiais militares. Houve queda com escoriações em um dos agentes e também neste indiciado. Após o ataque, os policiais precisaram imobilizar os pés deste homem para evitar uma nova tentativa de fuga. A DDM, a Delegacia de Defesa da Mulher, registrou o caso como lesão corporal, resistência e violência doméstica. A autoridade policial solicitou a prisão preventiva deste homem para garantir a segurança da vítima. Com as informações de Tupã e região, repórter Alessandro Dias. E vamos às informações do esporte. Repórter Richard Souza, bom dia.
Olá, muito bom dia para você que acompanha o Mais Prudente. O Santos ficou no empate fora de casa pela Copa Sul-Americana. Diante do Deportivo Recoleta, no Paraguai, o Peixe não conseguiu transformar o controle em vitória e somou apenas 1 ponto na 4ª rodada da fase de grupos. O destaque ficou para Neymar, que marcou e foi protagonista da partida. Já pela Copa Libertadores, o Palmeiras foi mais eficiente, mesmo atuando em Lima. Venceu o Sporting Cristal por 2-0, com gols de Flaco Lopes e Ramon Sosa. O resultado colocou o Verdão na liderança do grupo, mantendo a boa fase na competição. Claro, a cobertura dos grandes paulistas você acompanha aqui no Mais Prudente. Muito obrigado, repórter Richard Souza, pelas suas informações. E nós chegamos então ao final da edição local e regional desta quarta-feira, 6 de maio de 2026, do Jornal Mais Prudente. A você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E se o fato merecer destaque, nós podemos voltar a qualquer momento com um plantão extraordinário. Acompanhe-nos também através do site www.maisprudentenews.com.br. Lá você acompanha mais informações sobre Prudente, sobre a nossa região, sobre a região de Tupã e também informações de relevância tanto nacionais quanto internacionais. E nós vamos ficando por aqui nesta edição de quarta-feira e eu deixo para você a frase do meu saudoso amigo Walter Rabelo, que hoje mora no céu. Queridos amigos, creia no Deus que criou o homem e não no Deus que o homem criou. Até o próximo programa, se Deus quiser, tomara que Ele queira. Tchau, fiquem todos com Deus.